Opa pessoal, Lê aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma animação que sem dúvida não merece o que está acontecendo com ela. E né, já falando aqui que igualzinho eu falei no meu vídeo sobre a Arca de Noé, só que ao contrário, vai Brasil, Mundo Proibido. É uma animação, é um longa animado brasileiro que está tendo seu lançamento no Brasil, tá bom? E basicamente, isso aqui não é exatamente um review, nenhuma crítica, porque eu só assisti o filme uma vez, então eu não tenho a capacidade ainda de fazer uma boa crítica, um bom review assistindo o filme apenas uma vez. Então só assisti no cinema. Então eu vou dar aqui impressões iniciais, vou dizer o feeling do filme, alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, para você saber se vale a pena ou não assistir o filme. Primeiramente, para não enrolar, Lê, você acha que o filme ele vale a pena? Sem a menor dúvida. Exemplo, você gosta de filmes contemplativos, filmes que muitas vezes é uma história simples, mas que o filme quer mostrar algo belo, uma bela fotografia, um belo ambiente, uma bela paisagem, ou seja, o foco não é exatamente a história, mas é o que contemplativo que o filme traz. Se você gosta disso, pode assistir o filme sem medo. E mais, ele é brasileiro, tá bom? Então eu acho que vale a pena você procurar para assistir esse filme na sua região. E se você for de São Paulo, esse filme ele tá passando em, acho que quase todas as SP Cines, tá? Você pesquisa ali, SP Cine, lá no Google Maps. Aí, o horário do filme. Muito provavelmente você vai pagar tipo R$4, R$8 para assistir o filme, isso se a entrada não for franca. Eu assisti esse filme em uma SP Cine e a entrada era franca, ou seja, não paguei nada. Eu até fico um pouquinho triste, né? Tá bom, pessoal? Então, nem que seja para prestigiar. E se você for o cara, o arquétipo do viva o cinema nacional, que você quer ajudar o cinema nacional, você vive falando e elogiando o cinema nacional, eu acho que você buscar assistir, principalmente se você for de São Paulo, eu acho que vale muito a pena você prestigiar esse filme. Tá bom, pessoal? Pontos. Lê, o que é o filme agora? Para eu que ainda estou indeciso. É um filme de ficção científica. Pense que é mais ou menos um Star Wars, mas com mais drama, romance, misturado com um leve toque de Indiana Jones. Ou seja, é uma aventura no espaço, sci-fi, super tecnológico, e um mundo muito mais para frente, onde eles nem sabem direito o que é a Terra, e eles estão atrás de um tesouro que vai se demonstrar não ser um literal tesouro, algo meio que eles vão descobrir o porquê isso foi proibido. Então, são dois personagens principais, um casal. Então, se eu tô falando casal, tem um pouquinho de romance, eu digo até bastante romance, que eles roubaram alguns piratas e eles acharam um mapa para um mundo perdido e eles querem ir nesse mundo para roubar o que tiver nele, porque eles querem fama, dinheiro e fortuna. Talvez você não saiba qual é a real prioridade dos dois, mas é isso que eles querem. Então venha embarcar nessa jornada desses personagens, tá bom? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, então eu preciso falar então dos pontos negativos do filme. Lê, é um filme brasileiro, é um filme bonito, mas não vá achando que é um Kung Fu Panda 4. Não vá achando que é um Moana 2, tá bom? É um filme independente, é um filme que não teve todo o orçamento. Foram no total aproximadamente 100 pessoas trabalhando nesse filme, né? É uma produção super pequena, né? Comparada com longas, mas a gente fala, pô, mas 100 pessoas ajudaram a fazer esse filme, né? É muito legal. Todo equipamento, do lado bom, eu consegui falar com um dos animadores da série. Sim, série, calma, já vou falar disso aqui da série. E ele me falou, ele me confirmou, tá aí, vocês estão vendo, que não teve captura de movimento, e não teve storyboard em vídeo, ou seja, os animadores animavam no pelo ou com as referências que eles mesmos faziam. O próprio animador falou que ele fez um videozinho dele e usou como referência. Isto para mostrar o comprometimento, mas isso também mostra o quanto eles estavam sendo limitados. Ou seja, o que isso significa, Lê? O filme ele vai ter algumas coisinhas que não estão tão bem polidas, mas tire da sua face, tire da sua percepção que está não polido por preguiça, por falta de esmero, muito pelo contrário. Eles entregaram o melhor que eles podiam na situação. Você vai ver cenários
Eu digo tranquilamente, os cenários mais belos que eu já vi em uma animação. Cenário em 2D, lindos. E não apenas lindos no sentido de várias coisinhas, brilhinho, não. Lindos em todos os sentidos que você possa imaginar. Você vai olhar aqui, meu Deus, eu quero ter isso de wallpaper pelo resto da minha vida. Se uma equipe se esforçou tanto para ter esse nível técnico em certas falhas, pode ter certeza que não foi por falta de tentativa, tudo bem? Então, como que foi para esse filme, assim, o processo de criação visual? Então, eu sempre olho esses livros de making-off de filme e eu acho muitas vezes as artes do making-off mais bonitas do que o que chega na tela, né? Porque você vê a mão do artista, você vê, né, a pincelada. Uhum. E aí eu falei, por que não fazer um filme todo pintado? O nosso filme, ele tem aproximadamente 700 cenários pintados por artistas. É Que assim, lindo! é tudo... Olha, que curiosa pra ver agora. A gente tem muito material de arte, viu? Bastante coisa. E é assim, tudo teve um layout 3D, feito pela Sim. equipe de artistas 3D, e foi passado para a equipe de ilustradores para pintar mesmo. Não foi assim, na tinta, porque a gente usou Photoshop, usou, né, pintura digital, mas a gente tinha uma equipe que ficou meses pintando o cenário. Sim. E a própria textura dos personagens também foi pintada por esses artistas. Tem essa mistura, a gente chama de 2D e meio, né? Que é um pouco do 2D, um pouco do 3D. E aí eu queria ter um filme com essa cara de art-off de filme, né? Então a gente repara nas manchas, porque se a gente fosse tentar modelar tudo, Sim. texturizar, rigar, enfim, tudo de cenário, não é possível. Mesmo porque a gente tem um orçamento bem apertado, né? A gente tem um orçamento brasileiro, né? Aí o Brasil, né? Então, tipo, a gente tem o nosso orçamento era ligeiramente melhor, era melhor que o da série, mas não muito melhor, assim. Então, a gente não tinha muitos recursos, né? A gente não conseguiria fazer um cenário, os nossos cenários... Com aquela quantidade de detalhes. Em 3D, assim, entendeu? Modelado. Não daria. A gente não teria equipe para fazer. Uhum. A gente... E também que o roteiro do filme é simples. O roteiro do filme não vai te surpreender. Você vai estar indo ver um filme que é naturalmente um pouquinho mais lento, para você poder ver essas paisagens e falar, oh meu Deus, uma história simples, direta, e só tem, para mim, a história só tem dois errinhos para não tornar esse filme perfeito, tirando a movimentação. Tudo bem? Basicamente é isso que eu tenho para dizer, tá bom? Então, suas expectativas foram setadas. Agora acho que você já sabe se vale a pena ou não você ir assistir esse filme, então vamos aqui. Eu não entendo, Lê, não consegui entender. Vou colocar duas imagens aqui. Lado 1, lado 2. Tá vendo isso aí? São o mesmo personagem. O que exatamente? Esse filme é a continuação de uma série também brasileira de 2018. As Aventuras de Fujiwara Manchester. Que eu acho que talvez se você assistiu, acho que principalmente a TV Cultura nessa época, você vai saber que série é essa. Então se você não entendeu nada do que eu falei, essa série tá paga no Prime Video e tá de graça, dubladinha, 13 episódios no canal oficial da produtora Bebas Filmes, tá bom? Você pode ir lá assistir a série, porque se você assistir a série e gostar da série, você vai gostar do filme. Pra mim, diferenças da série pro filme. A série é livre e o filme é mais 14. Então o filme é a série um pouquinho mais séria, um pouquinho séria, com menos humor, séria, porque você me entendeu, e com os temas um pouquinho mais adultos. É isso que é. Eu gosto mais da série porque eu acho a história um pouquinho mais fechadinha do que no filme, mas ainda assim, se você gostar da série, se a série lhe passar, você vai conseguir assistir o filme tranquilamente. Por quê? O filme tem os acertos da série elevados a 1000. E ele tem também os erros dessa série, só que um pouquinho muito mais passáveis. Ou seja, a movimentação da série é bem pior que a do filme. As expressões da série é bem pior que a do filme. Mas, ainda assim, não tá no nível que você pega de uma animação de Hollywood, por exemplo, tá bom? Mas ainda assim, se você conseguir se entreter, ou seja, resumindo, o filme ele é quase como se eu estivesse te falando, o filme ele vai errar numa coisa que talvez para você não lhe impacta em nada. Por quê? O visual do filme é tão maravilhoso que o que o filme fez comigo? O visual era uma anestesia. Para quando vinha os personagens andando, os personagens correndo, tendo um pouco mais de ação, eu passava pano, pô. Cara, eles estão com essa movimentação mais estranha, mas esse visual compensa. Só que o problema é que eu não posso falar isso pra todo mundo, porque pensa, é uma anestesia. Aí eu anestesio o seu braço e o filme te dá uma paulada na perna. Então, eu tô dando esse disclaimer porque
não é universal, tá? Não é universal. Eu fui assistir com a minha mãe, eu tentei levar uma tropinha, um máximo de gente, mas infelizmente furaram comigo, tô falando com vocês não sabem, mas eu sei, e só consegui ir eu e minha mãe na SPCine assistir. Ela adorou o filme. Ela gostou do humor, sendo que não tem tanto humor no filme, eu acho que ela iria adorar a série, e ela não conhecia a série, eu fiz de propósito. A única coisa que eu falei, ó, acho que é você prestar um pouquinho de atenção, e ela entendeu todo o filme, ela gostou e achou o filme lindo, minha mãe. Então, não é universal, mas talvez você vai gostar. Lê, agora que você falar, precisa assistir a série para assistir o filme? Não. A série consegue sim apresentar os seus elementos, mas ela só consegue apresentar. Eu acho que se você assistir a série, você vai sentir muito mais mesmo, tá bom? Porque muitas coisinhas que eles pensam no filme tem a construção inteira na série. Então ainda é um filme sequência. A série vai te dar muito mais arcabouço para você assistir o filme. Por quê? Em obras cyberpunk, em obras de sci-fi, em obras onde o mundo é muito diferente, muitas vezes o mundo é um personagem, o mundo é o apelo. E se você não sente isso, e se você não gosta disso, você acaba não gostando do filme. Por quê? Do que significa ler? Assim como o mundo é o personagem, o mundo não quer mostrar tudo o que ele tem. Então é um mundo de workbinding no sentido de ele não quer se expor a você, mas ele vai aos pouquinhos se expondo nesse mundo incrível para te dar a sensação, opa, eu caí num mundo novo, eu não sei nada desse mundo. Então, cada nova informação, cada nova tecnologia estranha que aparece, você fica como se estivesse explorando um mundo mágico que você não sabe quais as regras do que era no passado, no presente e no futuro. Então várias vezes os personagens falam, e essa raça milenar, e esse tipo de tecnologia, e esse tipo de conduta, para você ver o quão distante eles estão do mundo e quão incrível é esse mundo. Então, ó, eu acho que já dei pista do suficiente para você para ver se você quer ou não ver o filme, tá bom? Então agora eu vou falar um pouquinho da história do filme. Primeiramente, vocês viram que mudou bastante da animação para o filme, porque a animação tentou, e eu sinto isso pelo menos, ser um pouquinho mais comercial. Então eles diminuíram os traços caricaturais, deixaram os personagens mais humanos e também tiraram um pouquinho da ludicidade, entre aspas, do filme. Eu acho isso ruim. Eu acho que isso é um acerto se não fosse algo que aconteceu lá no final do filme. Porque eu concordo que arte é o que eu quero fazer e o que eu quero sentir, mas o entretenimento é as técnicas usadas para você atingir as pessoas. Então, um filme arte, ele precisa achar um meio termo entre o que eu quero fazer e o que o público vai sentir. Então você às vezes tem que, isso aqui eu quero colocar no meu público, talvez o público comum não vá conseguir entender, mas eu quero colocar, isso eu não abro mão. Mas talvez essa outra narrativa eu deixe mais palatável para o filme, para que o público mais comum assista, tá bom? Então o filme fez isso para isso, só que ao mesmo tempo, o filme ele não é para todo mundo. O filme, ele é quase, eu diria que esse filme ele é quase um gênero de terror, sabe? Não é todo mundo que vai gostar. O filme ele é mais lento, ele é mais contemplativo, ele não tem uma mega história profunda, mesmo que às vezes parece que ele vai para esse lado profundo, mas ele não vai entregar isso. Então acaba sendo um filme mais de uma experiência, que é o que muitos filmes arts querem fazer. Eles não querem pegar uma formulinha, jogar uma formulinha para você. Ele quer ser mais uma experiência, ao mesmo tempo que ele sacrificou a experiência para colocar certas coisinhas mais comerciais, que acabou não dando liga. Então por isso que eu tive que, infelizmente, dar esses 10 minutos, eu acho, eu não sei quanto vai dar isso na edição, para só explicar o que é o filme. Porque o filme, ele não é cinema, arte, que é o quê? Você, como público, vai ter que se desdobrar para entender o filme, mas ele também não é entretenimento apenas. O filme não vai se desdobrar para que você não tenha que se esforçar em nada para imergir no filme. Ele não conseguiu atingir esse meio termo, ao menos para mim, na minha primeira assistida. Tudo bem? Ok. Vamos falar então um pouquinho da história como um todo, tá bom? A história, ela é simples, objetiva, direta, mas eu gostaria mais de sutileza. Vários elementos do filme aparecem e vão embora. E eu consigo entender o porquê eles estão ali. Por exemplo,
Agora vai ter spoiler, tá bom? Então, por favor, assiste. Se eu já te convenci, sai do filme, sai do vídeo, sai, show, depois você volta. Certos elementos da história eu percebo que são punches lineares. O que significa ler? Acontece muitas vezes, vamos dizer assim, floating isso, que você coloca isso, uma iscazinha no filme, só que ao contrário do que filmes mainstream fazem, que é você coloca essa isca e você reforça essa isca. O público comum que está assistindo não esquecer que essa isca está lá, para quando isso acontecer, a pessoa, opa, olha aquela cena lá. Isso não tem no filme. Ou seja, é uma narrativa não usual. Ele coloca isso lá. Se você esqueceu, você esqueceu. Problema seu. Agora, se você não esqueceu, você vai sentir algo muito mais verossímil, porque a sua atenção que você deu ao filme vai ser recompensada. Quase como se fosse um filme de mistério, porque o filme já é simples. Então, para você que tá recuperando, vamos dar um exemplozinho. No filme, existe 2 sub-arcos de desenvolvimento dos 2 personagens. Basicamente, se você assistiu a série, esse filme é o desenvolvimento da mulher, que eu esqueci o nome, tá bom? Me perdoem, tá bom? Que o nome dela é meio dificilzinho, né? Me perdoem. Não sou machista, me perdoe. Da mulher. Basicamente o desenvolvimento dela, porque ela é o personagem mais fraco na série. Então esse é o filme dela, basicamente. Então temos um leve desenvolvimento do Fuji, do medo do Fuji, do psique do Fuji e a psique dela. O problema é exatamente esse. Nós não temos um aprofundamento suficiente, substancial da psique do Fujiwara, para que, se você não assistiu a série, completar as informações. Então não é tipo um se vire, mas eu te dei as informações, né? É um se vire porque eu não te dei essas informações. Então a psique do Fuji, exemplo, ela querendo sossegar, até mesmo com um leve tom de familiar, querendo criar uma família. Que eu acho que isso não foi tão bem trabalhado, mesmo que eu acho que seja um dos melhores pontos do filme. Ela querendo uma família e ele, o clássico arquétipo do cafajeste indomável. E ele com medo. Mas do que ele tava com medo? Do quê? Do que o passado dele queria dizer. Do que ele tinha tanto medo. Por que ele não quer parar? Por que ele ama tudo? E por quê? Porque todos voltam, mesmo ele sendo um cafajeste. Isso é abordado no filme. E pra mim, isso é um falso complexo. Eu já falei disso aqui no canal, não vou me repetir para o vídeo não ficar longo, mas isso é um falso complexo. Você não deu ferramentas o suficiente no filme para que essa interpretação seja uma boa interpretação. É quase como se você estivesse fazendo aquele clássico de você completa. Eu não quero completar, você completa. E eu simplesmente não gosto disso, principalmente porque o filme não é 100% narrativa não usual. Exemplo, tipo Flow, narrativa. E só para dar uma alfinetada, os cenários desse filme são absurdamente mais lindos do que Flow inteiro, tá bom? E tem um motivo de serem animais, tá? Tem um motivo de serem animais. Recomendo vocês assistirem a primeira animação do autor de Flow, que vocês vão entender o porquê disso. Voltamos. E do porquê tiveram que humanizar mais o Fujiwara, tá bom? Voltando. Então a narrativa podia ser um pouquinho melhorzinha, podiam conseguir colocar isso. Outro problema, que agora eu vou ter que falar do elefante da sala, a movimentação. O animador me confirmou, eles animavam basicamente em chroma key, ou seja, fundo verde, e depois encaixavam os personagens no fundo. E isso ficou bom pela dificuldade, mas tem cenas por causa da animação de 12 quadros, por causa da paralaxe, por causa da movimentação 3D, que os personagens parecem que estão deslizando. E para piorar, a movimentação dos personagens não é tão natural. E para piorar, aí eu vou ter que, infelizmente, criticar um pouquinho dos animadores. Me perdoem, eu sei que eu não sou nada, mas eu vou ter que fazer isso. Dá para ver nitidamente estilos de animação divergentes do filme. Separaram o filme em animadores, então você tinha animadores que tentavam trazer um realismo para as movimentações, ou seja, deixar as movimentações mais parecidas com humanos, e isso ficava estranho, porque não tinha a fluidez humana, e tinha animadores que tentavam deixar os movimentos um pouquinho mais, dado ao tom do filme, mais cartoonizadas, que também não ficava tão bom. Então os personagens, ao se mexer principalmente em cenas de ação, a primeira cena de ação do filme já mostra isso, infelizmente, mostra que a movimentação do filme faltou polimento. E eu consigo perceber nitidamente, não teve o storyboard animado, não tem
captura de movimento e sem dúvida não tiveram o tempo necessário. Ale, mas por que então eles não fizeram 2D para ornar melhor com o filme e ficar mais orgânico? 2D? Você acha que ficaria fácil? O nível absurdo de detalhamento que eles fizeram no cenário ficaria ainda mais dissonante, tá bom? E tem outras dois probleminhas. O corte do filme, e eu vi isso lá, o corte e o som, tá? O corte e o som são muito ruins. Aí são ruins mesmo, tá? O corte e o som do filme, eu até vi lá pouca equipe de corte, do corte final e da sonoplastia do filme. Amigo, acho que só tinha 3 pessoas na equipe, pô, pra um filme inteiro, pô. É sacanagem, pô. Os créditos desse filme são muito curtos. Isso estraga 100% a sua imersão? Não, porque tem sim cenas que isso não parece. É literalmente apenas quanto tem ação. Se o diretor, se o roteirista tivessem feito esse filme para evitar o máximo de cenas de ação, isso ficaria extremamente muito mais passável e muito mais palatável. Mas infelizmente agora vamos para a única coisa ruim do filme, o final. O final é ruim, infelizmente. Não o final. O final eu acho bom. Eu acho bom pra caramba. Se você assistir uma animação, o final vai ser muito emocionante. Mas o final, entre aspas, vilão final, dá a sensação. Sabe quando você tá assistindo um filme onde ele tem um feeling, onde ele tem uma proposta que você acha que tá entendendo o filme e o filme vai dar um 360 e vai pra outra coisa? É isso. A sensação que dá, eu falei com o animador, ele não me confirmou, é que tava lá o roteiro feito, chegou um acionista, chegou alguém e falou, pô, o filme não tem vilão. E qual o problema do filme não ter vilão? Pô, mas eu acho que o público padrão não vai achar o final tão grandioso. O final já é meio agridoce, o pessoal não vai sentir aquela putaria de 3 arcos. Ai, vontade de morrer, pá! Se você acredita em teoria dos 3 arcos, tome vergonha na sua cara, na cinematografia. Pô, o pessoal não vai sentir que o final é tão grandioso. Bota um vilão no final, bota um vilãozinho no final, tá bom, vou colocar uma batalha final com um vilão final, diga, aí tem spoiler, tem um vilão, um monstrengo que não fala, que não faz nada, gigantesco, que eles têm que lutar, e o ponto mais fraco do filme é a movimentação de batalha. Não, era muito melhor, porque tem toda uma construção, todo um inimigo oculto sendo construído. Imagina esse inimigo oculto sendo construído, chega lá, vai falar com esse inimigo, gira a cadeira, tá morto. Nossa, ia combinar muito mais. Isso combina muito mais com o que estava sendo construído no filme. Mas não, o Corno tá vivo. Entrar no filme só, cara, morre, fi. Ale, mas ia ficar tão pouco catárgico. Me desculpe, eu já falei isso e graças a Deus que eu tenho essa humildade. Analisar a obra pronta é a coisa mais fácil do mundo. Meu trabalho é o mais fácil. Mas, se isso chegar em alguém da produção, como o meu primeiro post chegou, o final pra mim ficaria muito melhor se eles entram lá naquela divisão temporal, não conseguem sair e tá lá o controle. Só que eles não conhecem aquela tecnologia, eles não conseguem controlar, eles estão lá desesperados. E tem a cena final onde a equipe deles, a família deles, está em perigo. E eles desesperados, tentando proteger a família, isso dá o link do Fujiwara, onde ele não quer ter tantos laços, como ele falou, nossa, queria ser barulhenta, e o link dela, de querer ter laços e se apegar, cansado de perder, que eu acho que esse cansaço dela de perder é muito bem representado na perna metálica dela, e ela tem bem mais cicatrizes do que o próprio Fujiwara, ao eles verem e não poderem fazer nada da família dele, dele perder a família. Sabe quando é o sentimento do pai de querer proteger o filho? Então, eles estão lá, vendo naquela tela a nave e a menina para morrer, para serem destruídas pelos trens. Onde eles não podem fazer nada, eles desesperados olhando, tentando, e no final eles conseguem destruir tudo, conseguem. E quando eles se acalmam, olham para o ambiente com mais calma, olham para trás, olham para o lado, olham para o tesouro, olham para a cadeira, e aí eles conseguem ver a tomada. Depois que a situação já estava feita, eles desligam a tomada e trazem a paz de novo para o local todo. Me diz, desculpa, eu sei que é pedante, mas me diz se esse final não ficaria melhor. Porque eles tentaram colocar uma luta naquele final que ficou... Nossa! Ai, animadores, eu sei que vocês estão
Estamos só trabalhando, mas meu Deus, você não conseguiu morder a canela do cabo que teve essa ideia? Morde a canela dele! Ai. Pô, isso combinaria tanto com o final deles querendo se separar, e depois dela voltando, e depois da menininha no futuro falando a história. Como ficaria melhor? Como ficaria melhor? E aquilo que eu falei de narrativa não usual, conectaria muito mais. Conectaria com o medo do Fujiwara dele, de, sei lá, deletado. E abriria ainda espaço para um filme 2. Só que agora, eles literal, com o arquétipo de aventureiros e família. Realmente, colocando o arquétipo de família para eles estarem desenvolvendo, ou simplesmente no novo estado de vida que eles estão tendo agora. Tá bom? Ai, como eu queria que esse filme... Eu falei lá no meu vídeo sobre Noé. Eu não me importo com o cinema de nenhum lugar do mundo. Eu não sou, meu Deus, cinema brasileiro vivo. Não, arte pra mim não é a definição do ser humano. Não, pra mim, arte, cinema, tal, é uma expressão. Então, eu não acho, tem que ter filme brasileiro. Não, eu não acho isso. Mas eu gostaria muito. Então, basicamente, eu não torço pra nenhum cinema do mundo dar certo. Se o cinema americano explodir, se o cinema europeu explodir, se o cinema japonês explodir, tô nem aí, meu amigão. Eu já falei, se em quesito entretenimento proibirem aparecer um anjo, um ET, um Deus, falar, não pode mais criar entretenimento, vocês estão proibidos. Nós ainda temos entretenimento pro resto das nossas vidas para nós consumirmos do que já está criado. Então não existe uma, entre essas, escassez de entretenimento. Quanto mais entretenimento é criado, menos entretenimento é consumido pela nossa vida finita. Mas eu ainda sei que arte também é expressão, arte também é técnica, é a técnica de se causar sentimentos de mim para ti ou apenas para mim. Então a arte pode ser tanto um compartilhamento quanto algo egoísta. E o entretenimento se foca basicamente nesses dois, não vou falar disso agora não. E o único cinema que eu gostaria que existisse é o brasileiro. Que é um dos motivos que eu não consumo tanta coisa brasileira. Porque me dói muito mais quando é ruim ou quando é medíocre. Eu gostaria que fosse a melhor coisa, eu gostaria de pegar filme bom e enfiar na goela, como tem vários filmes bons, mas aí o meu consumo não é tão grande pra, tipo, indicar pra todo mundo, eu não consigo pegar pra minha mãe e indicar, assiste esse filme. Assiste esse. Não, né? Eu conseguia fazer isso com Minha Mãe é uma Peça. Mas não com o cinema que eu consumo, que é um cinema mais arte. É um cinema mais, entre aspas, marginal. Se vocês me entendem, né? Mas tudo bem. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, é que eu não consigo. Assista, tá? Assiste a série. Gostou da série? Foi passável? Assiste o filme original, tá? E se você não conseguir assistir no cinema, eu acho que eles... Sim, se a série tá... Ou eles vão colocar quando acabar a estreia no YouTube, então assista lá no YouTube, coloca uma notinha no seu calendário pra você lembrar de assistir esse filme, pra você comentar sobre esse filme, pra você ajudar, né? O cinema produtora, não sei pra quem, manda o Pix pra eu mandar 14 conto pra vocês, que seria meu ingresso, porque eu ainda tô me sentindo mais de não ter pago pra assistir esse filme, pô. Eu paguei pra assistir Amor e Trovão, uma das piores experiências da minha vida no cinema. Eu paguei pra assistir O Auto da Compadecida 2, uma das piores experiências que eu tive no cinema. Eu paguei pra assistir Arca de Noé, a pior experiência que eu tive no cinema, mas eu não paguei pra assistir esse filme, que eu gostei pra caramba. Que eu tenho contato, ainda pra melhorar, que eu não falei, mas eu não vou falar o nome dele, porque talvez eu esqueci o primeiro nome dele, eu chamava ele pelo sobrenome e eu esqueci. Um dos meus professores, trabalhou. Eu estava num cursinho, eu não posso falar logo. Nossa, você fez curso de animação? Sim, eu fiz curso de animação. Eu falei lá na minha análise de um outro filme horroroso, mas dessa vez não é brasileiro, que é O Herói da Máscara Dourada, que eu falei disso, que eu fiz sim, curso de animação e design em 3D, introdutório, clássico, porque eu sou o clássico teórico. Se você me perguntar um programa que faz animação, eu vou falar Pivot. Mas eu sou o teórico, tá bom? Então, de experiência não tenho nada, mas se você me pedir minha opinião sobre animações, eu vou ter sempre, né? Mas eu sei meu lugar, tá bom? Meu muito obrigado, e até. Nossa, não, distribuidores do Brasil, por favor, né? Passem o Mundo Proibido aqui nos cinemas aqui para todo mundo ver, porque, puxa vida, merece demais. Nossa, super. A gente vê tanto aí filmes de ficção científica e aventura americanos, né? Tanta coisa aí que a gente já viu tantas vezes, muitas histórias repetidas. Queremos ver o filme brasileiro aqui, que traz uma história bacana, né? Produzida aqui no Brasil,
visual incrível, ver isso na tela grande vai ser, né, fantástico. A gente torce muito para que dê certo e Obrigado. o filme consiga aí um lançamento, né, bom aí. Torcer Obrigado. muito para que isso aconteça.